Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos, bom dia, paz, saúde, alegria, felicidade, prosperidade, tudo do bom e do melhor para você. Que maravilha, pensar que só a palavra paz no hebraico, shalom, resume tudo isso que eu estou falando, né? A paz, a verdadeira paz que vem de Jesus, o príncipe da paz. Isaías já dizia, né? O Emanuel, o Deus conosco, que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, caminhar com Jesus, ter Jesus, Ele habita em nós através do Espírito Santo. Isso é magnífico, isso é sensacional, saber que não estamos sós. Que maravilha, é bom demais. Seja bem-vindo ao Agir de Deus desta quarta-feira. Hoje é quarta-feira, minha gente, dia 16 de abril. Já estamos hoje começando então a segunda quinzena do mês de abril. Abril tem 30 dias, 15 já se foram. O que você fez, você fez. O que você não fez, vai ter que fazer a partir de hoje, né? Tá certo? Então hoje começa então a segunda parte do mês de abril. Então nós já queremos declarar e profetizar pela fé em nome de Jesus que vamos ter mais 15 dias de abril aí tremendo, glorioso, maravilhoso. Oh, glória a Deus, né? Assim declaramos paz e tudo de bom para você, meu amado e minha amada, que nos ouve na Grande Curitiba, região metropolitana, no Paraná, no Brasil todo, o Brasil inteiro. O alcance é mundial, né? Através do rádio e da internet, vamos longe. E a maior audiência que nós temos, né, 95% de audiência é no Brasil, pessoal. Sabia disso, pessoal? Obviamente, sabia não? Eita glória, 95% de audiência é no Brasil, pessoal. Os 5% aí vai para Argentina, Paraguai, nos Estados Unidos, que mais? Na França, na Itália, em Portugal, Canadá, Coreia do Sul, Coreia do Sul. É isso mesmo, né? É isso que você ouviu, né? Até lá em Israel, lá em Jerusalém, deve ter alguém nos ouvindo. É isso aí, pessoal. Que beleza, é muito bom, né? E agradecer a grande audiência pelo rádio, pela internet, pelas plataformas digitais, pelo nosso canal no YouTube. Agindo Deus, quem impedirá, no seu canal no YouTube. Então, se você está me ouvindo pelo canal do YouTube, dá o seu like aí, ajuda o canal aí, pessoal. Quando você dá o seu joinha, quando você pede oração, faz comentários aí no canal do YouTube, tudo ajuda para que o próprio YouTube aí, né, o que controla todo esse sistema da internet, venha divulgar a nossa programação, tá certo? Então, quando você assistir um vídeo nosso em qualquer plataforma digital e principalmente no canal no YouTube, não esqueça, compartilhe a mensagem, dá o seu like, pega aí o dedinho indicador aí, aperta lá várias vezes ali, tá certo? E no domingo, pessoal, no domingo de Páscoa vai ser tremendo o nosso Agir de Deus no presencial. É ali no hotel, você é o nosso convidado. Aliás, eu sempre fico curioso, a gente convida, eu não sei como é que é você aí do outro lado, o que você pensa do convite? A gente convida, né? E às vezes a reação é pequena. Mas quem sabe uma hora haverá um despertamento da parte de Deus, né, em você que recebe esse convite aqui a semana toda, né? Então veja bem, então no próximo domingo agora, dia 20 de abril, vamos ter de manhã às 9h30 da manhã e depois às 15 horas, às 9h30 da manhã e às 3 da tarde, o famoso 3 da tarde, às 15 horas, né? Vai ser tremendo, vai ser glorioso, pastores Edson e Eva, toda a nossa equipe, vai estar também com a gente o profeta na parte da tarde, Marcos Tocha, o homem de Deus também, vai ser glorioso, ministro de manhã, vou ministrar de manhã, à tarde, ou seja, vai ser maravilhoso esse domingo de Páscoa, vai ser glorioso, domingo da ressurreição, domingo do agir de Deus, o poder da ressurreição, vai ser forte o agir de Deus. Então, se eu fosse você, eu vinha para cá, tá bom? Eu já tô aqui, então só falta você. Domingo agora, dia 20 de abril, às 9h30 da manhã e também às 15 horas. Onde que é? Em Curitiba, Hotel Estação Express. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. O hotel fica próximo da rodoferroviária, né, onde desce os ônibus ali na rodoviária, né?
E fica perto do Shopping Estação, fica num local bem legal, bem central da cidade. Então seja muito bem-vindo aí ao Agir de Deus do próximo domingo, dia 20 de abril. Eu me lembro que no ano de 2005, em janeiro de 2005, quando a gente iniciou o ministério aqui no rádio, nós tínhamos esse programa, na realidade começamos... era das 5 às 5 e meia da tarde. Não sei se tem pessoas desse horário, né? Ouvindo agora de manhã. Mas era de segunda a sexta, das 5 às 5 e meia da tarde, ou seja, às 17 horas, né? E era uma meia hora maravilhosa. E ficamos aqui durante 8 meses, quase 9 meses ficamos aqui, com essa meia hora. Aí um dia eu vi que o negócio estava apertado, a gente estava enfrentando umas batalhas aí. E eu fui conversar na época com o saudoso pastor lá, o Matheus Iense, né? E ele sempre me deu 3 conselhos, que eu não falo muito aqui, porque não é que é segredo, é algo particular, né? Mas ele me deu 3 dicas. E eu segui os 3 dicas dele, os 3 conselhos que ele deu. E quando eu fui procurar ele a primeira vez, eu falei, olha, eu vou ter que parar. Era das 5 às 5 e meia, ele falou, vou dar uma pausa. Mas por quê? Você vai parar? Eu falei, não, vou parar, tá bem apertado o negócio aí. Tem que pagar as contas aí, tá bem complicado, eu vou ter que parar. Daí ele falou, ô irmão, é o seguinte, você não pode parar. Primeiro que você sabe que é um chamado. Você sabe que Deus te deu essa missão. Ele falou, de vez em quando até eu escuto você. Até ele escutava eu. Entendeu? Então, e era um homem experiente já, mas ele falou isso pra mim. E daí então ele disse assim, aí ele chamou o gerente na época, né? O gerente da época chamava o Orlando, né? Falou, Orlando, vem aqui, Orlando. Tô contando do jeito que aconteceu. Direitinho. Eu gosto dos mínimos detalhes. Ele disse, Orlando, vem aqui pro pastor. Tem 15 minutos de manhã. É 9h45. Aí ele disse para mim, irmão, é melhor você ir de manhã e ficar 15 minutos? Pelo menos você fica lá e as coisas vão acontecendo, irmão. Aí eu falei, tá bom, eu aceito. Aí ele falou, você fica mais essa semana à tarde e divulga que você vai para de manhã, pro povo te acompanhar. E assim eu fiz. E tô contando essa historinha. E ficamos aqui 15 minutinhos. Era 15 minutos, cravado. Quem começou em 2005 sabe, era 15 minutinhos. E a gente era alegre, feliz do mesmo jeito. E eu orava e falava, Deus, mas 15 minutinhos tá bom, Senhor. Mas a gente vê outros religiosos fazendo aí, dá um espaço maior pra gente falar mais, né, etc e tal, né? E foi indo. O que aconteceu? Em volta desses 15 minutos, tinha outros programadores de outras denominações que faziam, e eles espontaneamente quiseram sair. Aí eu avisava o gerente, falava, senhor Orlando, se o fulano sair, passa para mim. Se o fulano sair, e foi saindo. Uns 3 saíram, uns 4 foram saindo. Mas eles que quiseram sair. Né? Aí saiu, e a gente está aqui contando essa historinha para você. Estamos aqui das 8h30 às 10, de segunda a sexta-feira, há 20 anos... 3 meses e mais 16 dias. Olha só, que bacana, né? Então, o que eu estou ensinando para você? Que você tem que seguir bons conselhos. Se esse homem de Deus, né, se ele não desse esse conselho, se ele falasse assim, é mesmo, pastor, tá certo, não dá, tchau. Ele não sabia o que estava perdendo. Aí ele que ia me perder. Entendeu o lance agora? Todo mundo ia perder. Nem você estaria me ouvindo. Você está entendendo? Você vê? Então Deus é maravilhoso. Então Ele coloca as pessoas certas na sua vida, na minha vida, para dar bons conselhos. Então você tem que aprender os bons conselhos. Tem gente que dá uns conselhos aí que você tem que analisar se o conselho é mesmo Deus está no negócio ou não. Tem que ter sabedoria, né? Discernimento espiritual. Então aconteceu, e aqui eu estou narrando. Isso aqui faz parte de um ensinamento. Isso aqui é uma história linda, maravilhosa, que você... que é um ouvinte, que se sente parte da família Agindo Deus, mesmo à distância, você que semeia no nosso ministério, essa história você faz parte dela, meu amado. Exatamente, você faz parte de tudo isso. Você está entendendo? É isso. Então isso aconteceu. E daí de 15 foi para meia hora, de meia hora foi para 45 minutos, foi aos poucos. Não foi de 15 já pulou para 1h30. Eu estou te ensinando já um princípio. A paciência. A perseverança, a persistência, a resiliência, a fé e aquilo que Deus realmente tem para você,
aquece dentro de você. Aquilo que Deus tem para você e é uma missão que Deus te dá para você fazer, começa por dentro de você, começa, sabe, queima no sentido assim espiritual. Não vai, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, não adianta. Aquilo que Deus marcou para você, cada um tem dons, talentos, habilidades e tudo é para a glória de Deus. Então você que às vezes é tão novo aí, já quer que tudo aconteça de um dia para o outro, não é assim que funciona. Pode acontecer um milagre, aí é outra coisa, entendeu? Mas não vai ter milagre em 365 dias para te promover em alguma coisa. É com trabalho, é com persistência. Se eu contar as batalhas desses 20 anos, você vai chorar, meu irmão. Aí vai inundar o mundo, aí não dá. Então eu não vou contar, eu não quero inundação mais. Nem Deus quer. Então, mas é isso. É oração, persistência, fazer a coisa certa. Às vezes tem que dar vamos assim dizer, dar uma retroagida em alguma coisa. Talvez você está aí desenvolvendo um projeto que talvez você vai ter que dar uma pausa. Não parar, uma pausa para ir um pouco mais lento, até você pegar força de novo. É isso, Deus está me dando essa palavra para compartilhar com vocês. Então a gente estava com 15 minutos, aí depois foi para 30 minutos, depois foi para 45, foi desse jeito, de 15 em 15. Depois foi para 1 hora, daí estacionou em 1 hora de programação. Ficou muitos anos em 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora, 1 hora. Aí quando foi em 2020, que veio aquela turbulência mundial, continuamos com 1 hora. E quando veio aquela turbulência, parecia que eu tinha que parar. Em vez de ficar com 1 hora, ficar com meia hora. Eu disse para Deus, Deus, o mesmo trabalho que eu tenho de ir lá para fazer uma programação de meia hora vai ser o mesmo trabalho de 1 hora. O trajeto é o mesmo. A disposição é a mesma. Então, Senhor, a obra é tua. O Senhor que sabe. O Senhor que sabe. O Senhor que manda. E eu obedeço. E naquele período difícil para todo mundo, em 2020, o que acontece? Em vez de ir para meia hora, aí quem aumentou mais meia hora. Aí sim, já não foi mais que, já foi meia hora de vez. Você está entendendo? Então, você que realmente ama Jesus e tem alegria de nos receber aí na sua casa, de nos receber aí no seu recinto do seu trabalho, da sua loja, do seu comércio, do seu escritório, né? Enfim. É bom você ouvir isso aqui, porque isso aqui é a verdade. Eu só trabalho com a verdade. Eu sempre falei numa linguagem culta, mais simples e coisa do dia a dia. Como você, meu amado e minha amada, tem a sua história de vida também. Então você tem que saber pegar, pescar essas coisas. Você está entendendo? A Bíblia diz assim, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa segurança. Nele nós podemos confiar. É isso, é caminhada com Deus. Quando você está enfrentando uma luta, eu vou falar nomes aqui, luta, prova, desafio, turbulência, obstáculo, seja lá, dê o nome que você quiser por aquilo que você passa. Agora, se você só ficar falando disso, do problema, o problema não sai. Começa a adorar, começa a celebrar. Você não vai ignorar um problema. Quando a gente está passando por um problema, eu não vou ignorá-lo, fingir que não tem. Eu vou falar, estou passando por isso aqui, mas eu vou vencer. Eu vou sair disso aqui. Vai dar certo. E com fé, fazendo a coisa certa, com trabalho, sendo honesto. Honestidade é fundamental, né? E fazendo a coisa, Deus vai prosperando, Deus vai abençoando. Por quê? Porque Deus é o dono de tudo. É Ele que nos dá a vida. Olha, quem não conhece, eu vou falar aqui. Se você já sabe, você vai ouvir de novo. Eu contando essa história aqui do ministério, em 2005, né, quando nós viemos para a parte da manhã com 15 minutos, estava indo, acho que ficou 1 ano mais ou menos com 15 minutos, e bem naquele período, eu lembro que eu enfrentei uma batalha, uma enfermidade. Na época, em outubro de 2005, Edson Nogueira do Nascimento, Edson, passei por um momento de uma batalha de 30 dias. Mas durante 10 dias, foram 10 dias terríveis. Terríveis. Eu tive derrame pleural. O que é derrame pleural? Na pleura do pulmão. Estava tudo bem, de repente o homem fica ali 15 dias de molho, 15 dias em casa. E o programa era de 15 minutos. Aí tinha os gravados, aí eu ficava em casa me ouvindo. Olha só, esse pastor é brincadeira, né? Não é verdade. É sério, eu estou contando o que aconteceu, uma história. Isso aqui é uma história linda.
que você tem a sua história. Você tem uma história linda também, ouvinte. Você sabe disso. Ah, não, pastor, minha história é de... Mas você tem que pegar, saber, né? Pegar as partes boas e as partes ruins. Não é que foram ruins, foram para treinar você. Sabe? Com Deus nada é perdido. Deus treina a gente para coisas maiores. E naquele período, rapaz, eu tive que ficar 30 dias de boca fechada. Foi um sacrifício para mim. 30 dias. Desses 30 dias, 2 dias eu fiquei hospitalizado em um hospital aqui em Curitiba. Não tinha vaga em hospital, me mandaram para uma maternidade. Olha só, maternidade. Hoje a maternidade lá é perto do shopping aqui. Tem um shopping, como é que chama aquele shopping dos cavalos ali? Shopping, o Jockey, né? É ali perto do hospital. Né? E hoje tá moderno, tá bonito, mas eu passo lá e falo, tchau, tchau, Deus me livre, não quero mais não. Agora, tô brincando aqui. Mas enfim, mas foi assim um período, eu entrei lá, mas eu entrei no hospital, cara, curvado. Não tava endemoniado, como aquela mulher que tava curvada há 18 anos, né? Mas eu tava enfermo, doía, mas que dor terrível. Isso aqui é testemunho para você entender que às vezes você vê o pastor rindo, fazendo e acontecendo, mas... todo mundo passa luta, todo mundo passa uma prova, uma batalha. Você está entendendo? É isso, você tem que compreender isso. Porque tem gente que não entende essas coisas, principalmente cristão. Tem cristão que não entende essas coisas porque não conhece Bíblia. Por isso que eu estou aqui para ensinar também. Ele tem que entender que você vai vencer essa luta, agora você tem que querer vencer também, né? Porque tem gente que se acostuma. Eu vi gente que fala, já acostumei a sofrer. Aí por isso que o problema não sai. Ele já acostumou, já se adaptou. Não, meu irmão, que negócio é esse? Tem coisa que é passagem, vai passar, vai vencer. Entendeu? Então, aí eu lembro que eu fiquei lá, entrei no hospital e lá fiquei 2 dias internado. Até então, eu nunca havia entrado no hospital para ser internado, a não ser fazer visita pastoral ou trabalhar. Quando eu trabalhei na área da contabilidade, um dos clientes nossos era um dono, tinha um doutor, lá em Jandaia do Sul, no Paraná, no norte do Paraná, e eu fazia a parte do recursos humanos de um grande hospital lá do interior. Então eu entrava no hospital para trabalhar, né? Mas para ser internado, até então nunca tinha sido. E lá fiquei 2 noites lá, dormindo no hospital. Minha mãe, quando chegou para me visitar, minha esposa ligou lá para... Ó, dona Luísa, tem que ver o teu filho aqui, o negócio tá todo mundo assustado. Quem pensou que eu ia morrer, dançou. Quem torcia contra, o homem tá aqui, cara. É brincadeira, mano. Não adianta, como diz uma música do Nanziva, não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim. Né? Então, meu amado, tu não vai morrer, você não vai morrer antes da hora, meu irmão. Tá? Desde que você caminha com Deus aí, entendeu? Então, quem pensou, agora ele vai. Que vai, irmão? Você acha que o cara ia morrer tão jovem? Misericórdia! Rapaz, né? Porque Deus já sabe o nosso futuro. Deus sabe que o nosso futuro é maravilhoso. Ele conhece tudo. Ele sabe de tudo que você tá... É isso aí, meu irmão. É bem isso mesmo. É bem isso. Então, Deus é bom. Deus é maravilhoso. Ele cuida de nós. Ele promete. Ele falou, eu vou estar com vocês todos os dias. E naquele período que eu fiquei 2 dias no hospital, no segundo dia, Jesus me curou ali. Graças a Deus, graças aos médicos, ao medicamento que foi necessário. Mas se Deus não agisse, aí sim eu não estava contando mais essa história para você. Eu já estava cantando lá no céu, ou lá na emissora celestial. Emissora celestial, isso é boa, né? Mas olha, que alegria, que gostoso. Olha, sabe essa conversa que eu estou fazendo com vocês? Eu imagino essa conversa, vocês com a gente no hotel, batendo papo, conversando, a gente falando. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. Eita glória, né? É bom demais. Então veja bem, eu estou ensinando você a entender a sua vida, meu irmão. Minha irmã, meu querido e minha querida ouvinte. Entendeu? E Jesus te ama. Não fica essa filosofia, Jesus não me ama. Para com isso. Para de fazer mimimi em nome de Jesus. Tal do mimimi, de ficar reclamando. Jesus te ama, você tem que tomar atitudes, tem que decidir. Que Deus você quer servir. Deus de pau, de madeira, Deus que você... Ou é Jesus mesmo, você quer seguir? Então siga Jesus, caminhe com Cristo. Entendeu? Ele prometeu, estarei convosco todos os dias. É todos. E ele estava comigo lá no hospital. Entendeu? Fiquei só 2 dias. No segundo dia veio o doutor fazer visita. O doutor olhou para mim e já falou, ó, você já está de alta. Sério, doutor? Você já está de alta. Pode ir para casa, fica mais 15 dias quietinho lá, tomando esse medicamento aqui e depois vai voltar ao normal. Mas antes do doutor chegar, eu não tenho como contar os detalhes, mas eu dei uma vontade de dar uma tosse.
Mas aí eu fui pro banheiro e tossi e saiu um negócio bem esquisito. E era justamente aquele negócio que era o problema da enfermidade. E depois a gente vai estudando, vai entendendo esse negócio, e se aquilo ali não é expelido, já era, meu irmão. Olha só que interessante. Mas quem agiu ali? Foi Deus, foi também o medicamento que foi necessário, obviamente, né? E eu fui muito bem tratado ali no hospital. Deus prepara, sabe? Deus prepara as pessoas certas, sabe? Deus prepara. Antes de ser hospitalizado, eu fui no posto de saúde do bairro, uma médica, uma japonesa, só não lembro o nome dela mais. Uma japonesa muito simpática, assim. Aí ela me consultou. Quando ela falou assim, olha, você vai ter que ser internado. Você acredita que eu chorei? Eu comecei a chorar. Aí a doutora viu eu chorando, a minha esposa viu eu chorando. Não precisa chorar não. Olha só. Isso é uma história de 2005, tá? Que eu estou contando. Mas eu chorei, eu estava emotivo, porque quando você não está bem de saúde, é claro que as suas emoções ficam abaladas. No meu caso, nunca tinha passado por aquilo. Mas em tudo Deus estava cuidando de cada detalhe. E daí eu fui para aquele hospital, dali 2 dias eu recebo alta e venho para casa. E todas as pessoas que iam me visitar, um grupo de pessoas, uns pastores amigos, missionários, pessoas assim que tinham um relacionamento comigo, alguns ainda têm, eles, né, foram lá, aqui da rádio mesmo, né? Na época o pastor Mateus mandou um representante aqui, que foi lá orar por mim. Como é que é o nome daquele irmão lá que trabalhou muito tempo aqui, eu esqueci o nome dele agora. E eu sei que ele foi orar por mim, ou seja, todo mundo que ia orar, Deus usava para dar uma palavra profética para mim. Então é isso, meu amado. Então às vezes é naquele momento de dificuldade, de luta, de batalha, você fica mais sensível, você escuta mais, né? E 30 dias lá, 30 dias. Me lembro quando estava terminando esses 30 dias, eu lembro que parece que eu pensei, e agora? Eu vou voltar a pregar? Parece que eu não tinha palavra mais para pregar. Eu estava numa sensação assim, falei, meu Deus, o que eu vou falar? Parece que eu estava assim, sem saber o que fazer. Eu estava meio 30 dias parado, né? Puxa vida. Mas foi necessário, evidentemente, né? Mas você sabe de uma coisa, um dia eu fui pregar, a minha esposa falou, hoje você vai então pregar, mas você só vai falar 20 minutos. A pior coisa que tem é alguém falar para mim e falar, é só 20. Geralmente eu quebro esse protocolo. Não porque eu quero, mas é automático. A não ser que não tenha jeito. Esses tempos atrás, fui chamado para fazer um casamento. Aí a cerimonialista falou, pastor, o senhor tem 20 minutos para falar, só 20. Aí eu fui orar e falei, Jesus, fazer um casamento de 20 minutos? Fiquei pensativo assim. Rapaz, o casamento foi uma benção. Aí no fim deu um temporal, mas choveu tanto que teve que mudar tudo, a estratégia. O casamento foi tão abençoado. E eu fiquei falando, não só falando, porque tem todo o cerimonial ali. Rapaz, 40 minutos. Então, gente, não coloca o pastor numa gaiolinha, não, que ele é assim mesmo. Por que você acha que eu estou falando todas essas coisas? Nem eu não escrevi para falar essas coisas. Eu estou me inspirado hoje. Que vai sair um livro aqui. Você está entendendo? É isso, minha gente. Isso aqui eu estou dando um testemunho para você entender. Faça da tua vida, como diz o ditado, né? Faça do limão uma limonada. Só que o limão, igual ontem eu fui comer ali um alface, uma verdura ali, e daí a gente colocou o limão. Então o limão, ele é bom para isso, né? Mas você não vai chupar o limão, você vai fazer uma limonada, não é verdade? Mas ele tem outras utilidades, o limão. Então é assim que você tem que saber tirar lições de vida em tudo na sua vida. É isso que Deus está ensinando para a gente. É isso que Deus está falando através de mim para falar para você. Não importa a sua idade. Entendeu? É isso. É isso. Valorize. Valorize a sua vida. Valorize, se você é casado e casada, valorize o maridão. Valorize a sua esposa. Tem filho, tem filha? Valorize os seus filhos. Seja ele criança, pequenininho, seja adulto. Valorize a família que Deus te deu. Talvez você está falando, pastor, mas a minha família, mas está tudo desorientada. Mas você está ouvindo e Deus está falando, calma. Se a família saiu dos trilhos, teve algum motivo, teve alguma razão. E não quer dizer que você é culpado, não estamos falando de culpado. Estamos falando que você tem que fazer uma leitura diferente da vida. Você tem que fazer uma leitura diferente. Evidentemente, cada um tem que assumir as suas responsabilidades, cada pessoa, não é? Tem que saber o que você tem que fazer e tem que fazer. É assim.
E a gente vai aprendendo. E eu lembro que daí eu fui pregar. Falei, tá bom, 20 minutos. Naquele dia eu preguei 40 minutos e veio uma força sobrenatural. E Deus falou para mim, eu estou te dando um novo tempo. Estou te dando uma nova capa sobre a tua vida. E é isso. Então, pega essas palavras, esses ensinamentos aqui, que na realidade é uma história da minha vida, parte dela. Tem muitas histórias para contar, mas essa veio agora, né? Veio agora para contar para você, para encorajar a sua fé, para você ser mais positivo, contemplar a natureza. Ontem eu estava num discipulado com os meus primos lá de Arapongas, pelo Google Meet, e estava um querido pastor, deve ter quase 80 anos, um homem falando assim, eu fiquei ouvindo ali, que coisa gostosa ele falando assim, que delícia, ele recebendo instruções de uma pessoa mais experiente, e a gente aprendendo ali. Olha que coisa gostosa, olha que maravilha, é tão bom. É muito bom, então você tem que valorizar tanto aquele que tem mais experiência que você, mas você também tem que valorizar a geração nova. Essa galera aí de 16, 18, 20 anos. É isso. Eu sempre falava, né? Faz tempo que eu não falo, hoje eu vou falar. Eu sempre digo assim, ó, eu escuto quem é mais novo que eu, quem tem mais experiência que eu, mas eu quero ficar no meio. Eu sou do meio. Ensinando, é isso aí. Né? O irmão que está aqui na técnica, aqui, o Flávio, está com 22 anos, né? Tem 22 anos. Você veja bem, quando eu entrei aqui no rádio, ele tinha 2 aninhos, é um bebezinho. E hoje ele está me assessorando aqui. Quer dizer, a rádio, ele é funcionário da rádio, né? Eu não sou funcionário, mas ele é. E ontem conversando, eu falei, rapaz, você tem 22, então... Olha só que interessante. É a vida, Deus conecta a pessoa. Quem imaginava que há 20 anos atrás já existia um rapaz chamado Flávio Torres, tinha 2 aninhos, que dali, né, 20 anos, 18 anos que seja, ele estaria aqui e eu estaria contando uma história. Você já está fazendo parte da história, Flávio, tá vendo? Olha que beleza. Olha que coisa linda, é lindo demais. Meu Deus do céu. Puxa vida, que gostoso. E eu quero encerrar para a gente orar, quero encerrar com os Salmos, aí eu já vou orar, e Salmo de número 103, eu vou ler apenas alguns versículos, capítulo é o número grandão, né? Versículos é o número menorzinho para quem está aprendendo com a gente aqui. Salmos 103, o verso 1, 2 e 3. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. Olha o verso 13 do Salmos 103. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Amém? Recebeu a palavra? Está feliz? Que bom. Querido Deus e Pai, quero te louvar e te agradecer por esse momento inspirativo, por esse momento que o Senhor me inspirou a contar parte da história do nosso ministério, da minha vida, para encorajar e motivar a fé dos ouvintes, Pai. Tu conheces o coração deste povo, o Senhor sabe que a grande maioria que está nos ouvindo estão felizes, estão abençoados, estavam rindo enquanto eu estava aqui lendo a participação deles, estavam talvez chorando de alegria, talvez outros de tristeza, mas agora a alegria está entrando no coração dessa pessoa e a tristeza está indo embora, porque ela ouviu aqui uma história real, verdadeira, que o Senhor fez na minha vida e permitiu algumas coisas, mas tudo para a glória do teu nome, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E neste momento de fé, eu coloco na oração todos os pedidos e todos que nos ouvem e que estão orando conosco agora, Pai. Que a tua graça, favor e bondade alcance a cada um deles. Repreendemos o espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de confusão e tudo que é espírito do mal, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Os enfermos sejam curados, inclusive abençoa os pulmões dessa pessoa, abençoa o coração, os rins, o fígado, o intestino, a vesícula, o pâncreas.
Abençoa a garganta desta pessoa, abençoa a saúde da boca desta pessoa, a parte dos ossos, das mãos, pessoas que fizeram cirurgia, Senhor, restaura, dê saúde nas mãos dessa pessoa, no braço, nas pernas, no joelho. Meu Deus, libera o teu favor, uma unção de cura, de milagres extraordinários, porque o Senhor nos chamou para isso, para provocar milagres através da palavra da fé, através da oração da fé, em nome de Jesus. Senhor, abençoa os casais, que haja harmonia, que haja entendimento nesse casamento e haja paz dentro deste lar. Abençoa as crianças, os jovens, os adolescentes, a família querida que me ouve, que toda esta família, todos os membros dessa família, todos venham ao conhecimento da verdade. A tua palavra diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Assim seja. Abençoa, Senhor, a água que eu separei, que os ouvintes separaram, que após a oração se torna um remédio espiritual. Abençoa, Senhor, as contas a receber, contas a pagar, pessoas que precisam resolver questões financeiras ainda hoje. Senhor, libera recursos financeiros, libera, Senhor, a provisão que esta pessoa precisa, libera o teu favor sobre nós, abençoando também os agentes de Deus, que são aquelas pessoas que semeiam a sua semente financeira no agindo Deus, quem impedirá. Libera o teu favor no dia de hoje, de crescimento financeiro, de prosperidade também na área das finanças e dos negócios dos teus filhos e filhas. Assim nós oramos e já te agradecemos pelo dia de vitória, pelo dia de paz, por mais um dia na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estou passando essa semana algumas pérolas, algumas dicas para abençoar a sua vida financeira, para abençoar a sua administração. E a dica de hoje é a quarta dica. A quarta orientação de hoje é o seguinte, preste atenção: planejar e agir com sabedoria. É isso, planejar e agir com sabedoria. Diz Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, a conquista, ela exige planejamento. A bênção nas finanças exige planejamento. Então, tomar decisões impulsivas pode levar ao fracasso. Então, ter uma visão clara, estabelecer metas e agir com prudência são atitudes fundamentais para construir algo grande. Quem é grande começou pequeno. Então, que essas orientações possam ajudar você a planejar e agir com sabedoria. E encerro repetindo Provérbios 21:5. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então faça a coisa certa, planeje e haja com sabedoria. E o Deus da sabedoria, que deu sabedoria a Salomão, dê sabedoria para mim e para você, para todos nós. E Deus te ilumine e te prospere cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.